Então, vamos entrar na parte da restauração de Pedro. A restauração de Pedro. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Jesus disse: Pedro, me amas? Tu me amas? Pedro disse que sim. Por 3 vezes ele disse que sim. Tu o sabes, Senhor, tu bem sabes que te amo. Mas Pedro já não disse mais: eu te amo, eu daria a minha vida por ti. Pedro já não disse, não deu nada a entender que amava a Jesus mais do que os outros. Porque isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus. E quando Jesus foi crucificado, Pedro sumiu. Pedro achou que o ministério dele tinha terminado, porque ele negou a Deus. Ele achou que ele não tinha perdão, que ele não tinha direito ao amor de Cristo. Ele fugiu, ele achou que deveria voltar para o mundo, voltar para suas redes, para sua pesca. Ele sumiu. Então Jesus ressuscitou e veio ter com os seus discípulos, e encontrando a Pedro, ele perguntou: Pedro, me amas? E aconteceu isso. Então, como Pedro já não dizia mais que ele morreria por Jesus, que ele era o bambambam, Pedro entendeu a essência do Evangelho. Entendeu o que era o amor de Jesus, o que era o plano de salvação. Entendeu a morte de cruz pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos direito à salvação, e não por merecimento, mas pela graça, porque nós não merecemos nada. Então, ali Pedro foi restaurado. Ali Pedro se tornou uma nova criatura. Glórias a Deus. Porque Pedro, ele tinha um coração sincero perante Deus. Mas ele não se conhecia a ponto de saber. Ele não seria capaz de padecer por Jesus. Mas Jesus o tornou capaz de padecer pelo Evangelho, pela obra do Senhor. Quando Deus o restaurou, Pedro foi transformado, o seu caráter foi transformado. E Pedro se tornou uma nova criatura. Pedro passou a pregar o Evangelho, orar por milagres. Milagres foram feitos. E o milagre que me chama a atenção nessa palavra é a cura do aleijado, que se encontra nos Atos, no livro de Atos, no capítulo 3. Fala assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha só, que bênção de Deus. Nós também possamos ser mudados por Jesus, restaurados por Jesus, assim como Pedro foi. E hoje nós vamos fazer uma oração para que todos sejam tocados e restaurados, para que possamos viver o verdadeiro Evangelho antes que seja tarde demais, antes que Jesus volte e a gente se arrependa de ter vivido um Evangelho de aparência. Glórias a Deus. Então, Pedro deu aquilo que ele tinha para esse aleijado, que era a presença do Senhor. Jesus operou a cura através da vida de Pedro, porque Pedro era um homem restaurado. Pedro, ele foi tocado ao ver aquele aleijado. Ele foi tocado e através da sua fé, Jesus operou o milagre. Que nós possamos ser tocados neste momento também. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nesse dia nós possamos ser restaurados pelo amor de Jesus. Eu também quero falar, irmãos, sobre a casa do oleiro. A gente sempre ouve pregadores falar dos homens e mulheres, as pessoas serem levadas à casa do oleiro por Deus para serem feitos vasos novos.
Mas eu acredito que essa palavra vai te fazer entender que a gente também deve, em algum momento, olhar para nós e saber que é a hora de descer a casa do oleiro. É hora de pedir a Deus para que sejamos quebrados, porque só quebrando o nosso eu, quebrando esse vaso duro aqui, esse vaso que sente ódio, que tem mágoas, que tem coisas que não agradam a Deus, só quebrando esse vaso aqui, para sermos feitos vaso novo, para sermos restaurados pelo Senhor. Então, eu acredito que isso vai fazer você entender que talvez você precise descer a casa do oleiro pela tua vontade, pela tua própria vontade, entendendo que você precisa ser restaurado, entendendo que você precisa ser feito uma nova criatura, assim como eu entendo isso. Glórias a Deus. E então aí, o oleiro, que tem poder de fazer o vaso novo, vai desmanchar aquele vaso velho, vai fazer um vaso novo e vai encher de azeite. E esse azeite vai transbordar e vai alcançar vidas, e milagres vão acontecer. E vai ser despertada uma geração de pessoas, jovens, idosos, adultos, crianças, com amor ao próximo, com amor a Deus sobre todas as coisas, que serão comovidos a irem atrás daqueles que se encontram perdidos, daqueles que se encontram doentes, daqueles que se encontram numa sinaleira muitas vezes pedindo esmola. Muitas vezes não é dinheiro que eles precisam, mas sim uma palavra. Que a gente possa, naquele dia do encontro com Deus, ouvir do Senhor: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive doente e foste me visitar, estive nu e me vestiste, estive preso e lembrou de mim. Que a gente possa ouvir isso do Senhor e ser convidados então por Jesus para cear juntamente com o Mestre, juntamente com Deus, naquele lindo lugar que o Senhor tem preparado para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ter esse encontro com Deus sobrenatural, para que a gente só não ouça falar de Jesus e também fale de Jesus, mas que a gente seja cheio dele. Seja cheio dele de uma forma viva, de uma forma que a nossa fé não tenha limite, de uma forma que a gente orando, a gente crê de todo o coração, que o milagre vai acontecer na vida do nosso semelhante. Que a gente possa amar o nosso próximo, assim como Jesus nos amou, independente da nossa rejeição, porque muitas vezes nós rejeitamos a Deus. Muitas vezes nós estamos no mundo e a gente rejeita Jesus. Quantas vezes nós rejeitamos o Senhor? E aí, às vezes, as pessoas nos rejeitam e a gente não entende por quê. E aí, a gente passa a pensar, refletir e a gente vê. A gente rejeita Jesus muitas vezes. Só estamos recebendo de volta aquilo que nós fizemos. Deus é poderoso para operar milagres. Deus é fiel para cumprir todas as coisas, toda palavra, toda promessa. Salvação, como eu disse, não é por merecimento, é pela graça. Então tenha um coração que se arrepende, tenha um coração voltado para o Senhor, que assim você será salvo, sua família será salva. Que você possa ter uma vida de fidelidade com o Senhor, que você possa entender o que é errado, o que é certo perante a palavra do Senhor, e assim obedecer os mandamentos de Deus, para que seja uma nova criatura, para que possa estar lá naquele lugar especial preparado para nós, onde não há morte, onde não há pranto, onde não há dor, onde é o nosso descanso eterno com o nosso Pai Celestial. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar.